Mas agora, gente, o tema da nossa enquete nas redes sociais é exatamente esse pacote de medidas que foi anunciado pelo governo. Você acredita que essas medidas vão reduzir efetivamente os impactos do tarifaço na nossa economia? Já vota na enquete no YouTube, no X, no Instagram. Pode mandar também a sua participação pelo WhatsApp no 119-1325-8055. É o nosso canal direto em tempo real com você. Ao longo do programa eu vou ler algumas mensagens, opiniões de você, telespectador, ouvinte da Jovem Pan News. Mas olha, sobre esse assunto, agora 2h13, a gente vai acionar o economista Jason Vieira, que vai explicar pra gente os impactos dessa medida anunciada hoje pelo governo federal. Jason, muito boa tarde, bem-vindo em tempo real com a gente. O pacote, na sua análise, já atende uma primeira demanda do setor? Ele atende às expectativas ou alguns pontos ainda deixam a desejar? Jason. Bom, boa tarde, novamente, obrigado pelo convite. Existem pontos ali que estão ainda obscuros em relação de onde efetivamente vai vir os recursos, porque só se falou de 5 bilhões, os outros 25 bilhões ainda estão em aberto, nós recebemos os documentos e observamos. Mais uma vez é via crédito, né, não via ajuda direta, tem um impacto fiscal um pouco mais reduzido, mas ainda assim a questão não resolve o cerne. O cerne disso tudo é a resolução efetiva da crise com os Estados Unidos. Isso daí é uma resolução paliativa de curto prazo, que ainda que reduzido tem impacto em termos fiscais, tem impacto para o governo, e para as empresas em si é mais ou menos semelhante àquilo que aconteceu durante a pandemia. As empresas receberam crédito naquele momento com a garantia dos empregos, e depois, quando efetivamente tudo se resolveu em tese, passou-se a crise, várias empresas fecharam porque estavam endividadas com esse crédito, tiveram que se manter sem fluxo de caixa, pagando essas pessoas, e depois, no futuro, as empresas voltaram com endividamento com o governo, ainda que com taxas mais reduzidas, e efetivamente não conseguiram se recuperar em termos de atividade econômica, o que pode, de alguma maneira, acontecer, porque nós não sabemos a extensão dessa crise. Nós não sabemos o quanto tempo essa crise vai durar, qual o impacto duradouro em diversos setores. E a questão de compras do governo, nós sabemos que também as compras do governo não obedecem os mesmos parâmetros de preços dos internacionais. Ou seja, o governo vai ali ajudar, mas ao mesmo tempo acaba sendo, em tese, mais vantajoso para o governo do que efetivamente para quem está vendendo. Jason, a gente vai ouvir agora o Bruno Pinheiro, direto de Brasília, que também tem uma pergunta. Márcia, ótima tarde a você e a quem nos acompanha de casa também, e ao nosso entrevistado. Sobre essa repercussão aqui desse lançamento do governo, eu ouvia agora há pouco da oposição reclamando que existe um receio justamente do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Algumas linhas de financiamentos, de crédito, na verdade, foram oferecidas para diversos setores, mas elas não se concretizaram. Ficaram muito numa expectativa de um lançamento, mas o efeito chegar lá na ponta, de fato, isso não aconteceu. Com esse lançamento de hoje, que assistimos agora, algum receio de fato, não sentir o efeito desse anúncio, não chegar aonde realmente é esperado, Jason? Pouco antes da gente entrar aqui, eu conversei com um empresário do setor que trabalha diretamente com os Estados Unidos, mais conectado ao café, e ele disse que para eles em si a medida é inócua exatamente porque existe a possibilidade que o recurso não chegue. E mesmo que o recurso chegue, fica aquela dúvida, por quanto tempo vai utilizar? 30 bilhões é o suficiente? Dentro de uma situação fiscal apertada, óbvio, 30 bilhões é um negócio que faz uma diferença muito grande, mas dentro do espectro do comércio brasileiro, especialmente no que é conectado à carne, é suficiente? Nós temos um nicho muito focado na carne com os Estados Unidos, que é o que a gente chama de CMS, que é a carne mecanicamente separada, que é uma carne utilizada para ração e hambúrguer. Também tem uma outra parte que não é, nós não vendemos carnes nobres para os Estados Unidos, nós vendemos contra filé, não vendemos nada, que nem o presidente até citou ali durante a apresentação dele. E daí fica a dúvida, vai chegar até os setores? Já aconteceu do passado de não chegar. Os setores estão muito cautelosos e estão recebendo essa medida com bastante ceticismo. Agora, Jason, a pergunta também, você começou a falar sobre as contas públicas, que já não estão fechando há algum tempo. Da onde que o governo vai tirar esse dinheiro? E uma segunda questão,
Por exemplo, o presidente falou que parte desse comércio de carnes, de café, pode ser reabsorvido pela nossa própria economia local. Existe realmente essa possibilidade, mas a quantidade é muito grande, a economia local vai dar conta, porque até em escola, né? A escola pode receber esses produtos, pode comprar materiais ali com um valor mais em conta para merenda escolar. É o que foi dito durante a coletiva. Você acredita que, de fato, isso é possível de acontecer? Semelhante ao que acontece com a laranja, que está isenta dessas taxações, a carne que nós vendemos para os Estados Unidos é um nicho muito específico. Então, dizer que isso vai aumentar a oferta da carne no Brasil, vai baixar o preço, é muito relativo. A questão do café, o café está passando por um problema global de oferta. O café é mais fácil nós desviarmos o café, porque, para vocês terem ideia, no começo do ano, agora, no primeiro trimestre, nós importamos café na tentativa de fazer o preço cair, mas o preço continua elevado, porque é um problema global de secas, de pragas em algumas regiões que estão afetando o preço internacional do café. Mas, ao mesmo tempo, como você tem uma demanda muito acelerada em nível global, não vai sobrar café para o Brasil. Como se tem, nós precisamos até importar café na tentativa de baixar o preço aqui. Então, é muito relativo. É fácil você dizer que vai sobrar carne no Brasil, quando a carne que se vende para os Estados Unidos não é exatamente a carne que se consome aqui. É muito fácil dizer, por exemplo, que se fosse o caso da laranja, ia sobrar laranja no Brasil, mas eles recebem uma laranja brasileira que ela é processada, feita em termos de suco concentrado e várias outras coisas. Também não nós estamos num movimento global agora, que está todo mundo crescendo, disparando de crescer, que, não, se eu não vendo para você, se eu não vendo para fulano, eu vendo para ciclano. Não é bem assim. É um trabalho que leva algum tempo de conversa, de tudo, até você desviar esses parâmetros. Não se sabe se a questão vai se resolver também. Existe também a possibilidade, em algum momento, de haver resolução da questão das tarifas. Então, nesse momento, talvez, nós perdemos a oportunidade de ter uma conversa sincera e com uma abertura do mercado americano para o Brasil, que seria muito importante, dado que nós somos, inclusive, deficitários com eles. E essa oportunidade perdida é mais ou menos aquela linha que nós estamos com a União Europeia conversando com o Mercosul faz mais de 20 anos e não fecha nunca. Então, todas as questões de protecionismo. E só lembrar o seguinte, essa resolução não vai nem ser concluída por questão de BRICS ou por questão de Bolsonaro. Ela vai ser resolvida pela abertura do nosso mercado local, que vai ser a primeira demanda dos Estados Unidos, e é com isso que o governo não está conseguindo lidar com o fato de tentar fechar uma negociação, que ele sabe que a primeira demanda para todos os países de Donald Trump é a abertura do mercado local, e o mercado local brasileiro, via burocracia ou via tarifação, ele é bastante fechado. Jason Vieira, economista, muito obrigada pela sua participação em tempo real aqui na Jovem Pan, sempre muito bem-vindo. Obrigado, até a próxima.